Olá, meus nobres irmãos, você que vai visualizar essa live, você que vai assistir. Nós estamos sempre gravando essas lives através hoje da nossa página do Facebook, porque fica até melhor para nós, que estou tendo dificuldades com o Facebook. Eu estou gravando essas lives, ele tem me bloqueado até de compartilhar em alguns grupos. Por exemplo, eu estou bloqueado para compartilhar nesses grupos até 17 de setembro. Mas eu quero hoje trazer uma palavra da parte de Deus, deixar gravado aqui, e possivelmente estarei jogando também no meu canal do YouTube. Você que quer assistir, que quer nos acompanhar, eu peço a você que sempre compartilhe as nossas lives, porque é uma palavra da parte de Deus, é um conhecimento, é um alerta, para que você possa cada dia mais crescer no conhecimento. É bem verdade que a Bíblia pede para crescer na graça e no conhecimento, mas ultimamente nós não temos hoje, dentro de muitas igrejas, um determinado conhecimento, e as pessoas, por razões que sabemos o que é ganância, em muitas igrejas prega-se mais aquilo que dá lucro, aquilo que se precisa, no sentido material. Mas eu queria ler um texto da palavra de Deus, que se encontra aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículos de número 3 ao 8, que está escrito assim: E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Meus queridos irmãos, ontem na congregação onde me congrego, tive o privilégio, facultada pelos irmãos, de trazer uma palavra da parte de Deus. E eu ministrei um texto baseado no capítulo 9, onde é bem verdade que Mateus, ao escrever esse evangelho de uma forma clássica, para convencer os judeus de que os judeus esperavam um rei, e Mateus, com o seu esforço da escrita, ele apresenta nos capítulos antes do 9, ele apresenta a pessoa do rei. Do capítulo 1 ao 4, ele faz questão de mostrar de onde veio esse rei Jesus. O esperado entre as nações, ele veio da descendência de Davi. Então os judeus sabiam, e Mateus categoricamente fez isso. Mateus também provou que a profecia de Isaías se concretizou na vida de Jesus. A virgem conceberia e daria à luz um filho. Mas Mateus também mostra que esse Jesus, além de ser filho da virgem, profetizado por Isaías, da genealogia exata de Davi, Mateus também se esforça em provar e prova que a pessoa desse rei, ele também é venerado e respeitado pelos reis pagãos, onde os magos vieram, procuraram ele e lhe deram o melhor que tinha, a ponto dessa criança nascer rei, ao ponto dessa criança fazer com que Herodes o Grande a temesse desde o ventre. Mateus também prova que esse rei já entra em cena vitorioso, porque o capítulo 4 já vai provar que ele vai e ataca o diabo no seu próprio ambiente e o derruba.
Jesus já entra no cenário vitorioso. Então Mateus faz essa força, ele prova. Mas além de tudo, escreve o Sermão da Montanha, onde é muito gigantesco, é diferente do sermão escrito por Lucas. Lucas escreve um sermão da planície, onde Jesus se direciona exatamente para os discípulos. Mas já Mateus escreve de uma forma categórica, provando que Jesus estava falando para as multidões que haveria de crer nele. E mostra exatamente a exigência e o que iria passar os súditos do rei. Então ele mostra exatamente, de uma fineza extraordinária, o comportamento dos súditos. Eles iam sofrer, mas tinham recompensa. Eles iriam chorar, mas tinham recompensa. Então Mateus aqui está apresentando esse Cristo. Foi o que eu falei ontem na igreja. Foi o que eu ministrei ontem. Mas o que eu acho mais lindo é que Mateus, no capítulo do 8 ao 10, ele, depois que apresenta a pessoa do rei, depois que apresenta exatamente as exigências, ou por que não dizer a fala, a conduta do súdito do rei, ele agora apresenta exatamente o poder desse rei, aonde esse rei garante. Quando você lê o capítulo do capítulo 8, depois que ele desce ao capítulo 10, você vai encontrar pelo menos 10 milagres. Dentre esses 10 milagres, você vai ver que Mateus faz questão de provar que Jesus tem graça exatamente para os desgraçados, para aqueles que estavam sentenciados à morte. É por isso que ele cura de especial um leproso que não tinha mais vida, mas a graça de Jesus dá àquele homem a possibilidade de se aproximar e chegar ao Senhor. Mateus prova que esse rei Jesus, além de ter graça suficiente para dar àquele desgraçado e ajeitá-lo de uma forma categórica ao ponto de eu e você entender poderosamente que esse rei tem poder, Mateus também vai mostrar nesse capítulo 9, além de curar esse homem de uma forma categórica, Jesus exatamente cura ele em 4 áreas da sua vida. Primeiro, cura na área emocional. Foi o que falamos ontem. Estou introduzindo para você entender o que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Porque depois que cheguei em casa, comecei a meditar depois no que eu tinha ministrado e encontrei mais embaixo um levantar de críticos no capítulo 9. Interessante isso. Mas Jesus cura aquele homem emocionalmente, porque ele diz, tenha bom ânimo. Ele não tinha ânimo. Segundo, ele cura ele psicologicamente. Ele foi chamado de filho. E por conta da sua enfermidade, ele ficou desanimado. E além de desanimado, moralmente caído. Jesus faz questão de dizer a ele e curá-lo poderosamente, chamando ele de filho, dando a ele ânimo, levantando a moral dele. E o que eu acho também mais lindo, quando Jesus cura, é que ele também cura poderosamente. Foi o que falamos ontem. Espiritualmente aquele homem. Ele cura espiritualmente porque ele usa a expressão dizendo, perdoados estão os teus pecados. Possivelmente aquele homem fez alguma coisa que o deixou exatamente moralmente caído. Havia na época uma crença em que a doença da criatura era ocasionada por um pecado que cometia. Então Jesus não debateu essa crença e nem afirmou que era verídica, apenas provou a eles que ele era o próprio Deus, provou a eles que ele tinha poder para perdoar. Mas o que eu acho também mais lindo é que Jesus não só cura espiritualmente, foi o que nós falamos ontem, ele cura também fisicamente, porque o texto vai dizer que ele pega teu leito e vai para a tua casa. Ponto. Até aqui eu falei ontem na congregação, eu trouxe essa introdução para você entender o que eu quero falar hoje. O que eu quero falar a você é que depois dessa cura, depois desse milagre,
a Bíblia vai dizer que há um confronto, há uma crítica. Os críticos se levantam. O que eu acho mais triste, quando eu leio esse texto, é que 99% das perseguições que Cristo sofreu não foram exatamente pelo povo que não participava da sinagoga. Você vai perceber que mais de 100 vezes a palavra fariseu, a palavra mestre da lei, escriba, vai se levantar contra Cristo. Os maiores adversários de Cristo estavam dentro da sinagoga. Eles eram críticos. Eles estavam exatamente para tentar desmoralizar Cristo. As perseguições de Cristo sempre foram pelos religiosos. E hoje, lamentavelmente, não é diferente, meu irmão. As maiores lutas que você enfrenta não é dos de fora, é dos de dentro. Eles vão se levantar contra você. Eles vão tentar exatamente parar aquilo que você faz. Cristo fez algo de bom aqui. Cristo, talvez eu possa usar a expressão de um pensador que disse uma vez: Cristo foi o homem mais bom da terra que veio aqui. Mas Cristo também foi o homem mais que chamou a atenção de muita gente. Ele atraía as pessoas. Mas também foi o homem que mais atraiu adversários. Não vai ser diferente com você. Quando você começa a fazer uma boa obra, os críticos se levantam. As pessoas se levantam para lhe criticar. Toda crítica começa exatamente dentro do ser humano. Existe coisa que a pessoa queria até dizer, mas não disse. Mas ficou com vontade. E vai chegar um ponto de conversar com uma pessoa contra você. Quando você lê o capítulo 2 desse mesmo ponto de Marcos, verso 6, você vai ver que eles razoavam entre si. Ele blasfema. Ele perdoa pecado. Ele quer ser Deus, mas não diziam nada a ninguém. Tudo começa com um pensamento infame. O crítico, ele começa assim. Tem pessoas que olham para você e queriam dizer muita coisa, mas não dizem. O que é que eles vão fazer? É que Cristo, quando você lê o capítulo 2, você vai ver que na frente de Marcos, no Evangelho de Marcos, Jesus chama Levi, converte Levi, transforma Levi. Mas o que é que vai acontecer? É que os discípulos vê Jesus sentado na mesa de pecadores, aliás, os fariseus, e vai chegar no ouvido dos discípulos que andavam com Cristo, dizendo: olha a indireta, esse come com pecadores. A mesma coisa é as pessoas concernentes a você. Você está fazendo uma obra, você anda na igreja, eles não têm coragem de dizer nada a você, mas vai falar por trás, vai usar alguém. E esse alguém é aquela pessoa que está chegando a você. Eles querem queimar o filme de você àquela pessoa. Só que Cristo responde a eles: eles estão doentes, precisam de cura. Bem, mas é isso que vai acontecer. E lá na frente há uma indireta, direta para Jesus. Porque lá na frente, no capítulo ainda 2, os moços vão questionar Cristo, dizendo: os nossos discípulos jejuam e os de João, e por que os teus não? Na verdade, eles não estavam querendo aprender, eles estavam querendo criticar, querendo achar um erro. Quantas pessoas, às vezes, sentam perto de você e você pensa que eles querem aprender, mas eles querem lhe provar. Mesmo são os críticos. Esses críticos sempre vão existir. Então eu e você não precisamos ter medo desses críticos. Precisamos confiar no Senhor. A crítica sempre vai vir contra você. Se você for crente demais, os homens criticam, procuram defeito em você. Se você for uma pessoa que não está muito indo para a igreja por devidas razões,
Eles vão criticar você. Se você for um leitor assíduo das Escrituras, vai dizer que você só tem letra. Se você for uma pessoa que pula muito, que corre muito dentro da igreja e fala muitas línguas estranhas, eles vão dizer que você é um menino. Então, tudo vai ter críticas. Mas nesse caso aqui, o que eu acho interessante é que esses críticos mexeram com a pessoa errada. É que esses críticos do capítulo 9, de especial da passagem aqui do paralítico de Cafarnaum, eles mexeram com a pessoa errada, eles mexeram com o dono da verdade, eles mexeram com o Salvador do mundo. Então o que é que eu aprendo aqui? É que os escribas e mestres, os fariseus, eram fiscais de plantão, eles olhavam tudo. Eles iam atrás de Cristo como fiscais, eles queriam achar um defeito. E não é diferente hoje, as pessoas procuram sempre defeito. Mas o que é que acontece aqui naquela época? Naquela casa, eles não procuraram beber do conhecimento do Senhor. Pelo contrário, eles repudiavam o conhecimento do Senhor. Eles não queriam aprender. E hoje é natural que você encontre pessoas assim. Pessoas que não querem aprender. Pessoas que só querem procurar um defeito. Eles não querem beber o conhecimento. Então, isso já vem desde os tempos de Jesus, meu irmão. Então, é preciso você compreender que você não deve deixar a igreja por conta de A ou de B que não quer aprender. Você precisa ir aprender aos pés do Senhor, procurar o Senhor. Então, o que acontece é que eles sempre procuravam um pezinho para tentarem apanhar exatamente Jesus. Só que aqui eles se deram muito mal. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele provou que tem poder para perdoar e tem poder para curar. A perspectiva deles aqui era que, por alguma razão, eles estavam certos, mas ao mesmo tempo errados. Porque só quem perdoava pecado era Deus. Eles estão certos nisso. Mas só que eles estão errados porque exatamente não aceitavam a ideia de Jesus ser Deus. Eles estavam errados nisso. Eles estavam errados porque eles estavam certos, porque ninguém poderia tomar o título de Deus. Só que eles estavam errados porque eles não analisaram exatamente esse que chegou, que era o próprio Deus. É por isso que é importante compreender o relato de Mateus, porque Mateus mostra esse rei, filho do rei Davi. É por isso que é importante entender que ele é filho da virgem. Por isso que Mateus usa sempre o chavão. Esse chavão que Mateus usa é como disse o profeta. Porque como disse o profeta. Então, o que eu acho lindo aqui é que eles estavam errados em não analisar a pessoa de Jesus. E quantas pessoas estão erradas porque não analisam esse Jesus? Não procuram quem era esse Jesus, não entendem esse Jesus, e por não entenderem, não aceitam esse Jesus. Só que ele é Salvador, Criador, sustentador e Rei dos Reis. É por isso que é importante essas exposições poderosas. E o que eu acho mais triste é que eles usam a expressão chamando Jesus de blasfemo. Ele blasfema. Ele está agora tomando o título de Deus. Só que a razoação do seu coração estava errada. Na verdade, quem está blasfemando exatamente é eles. Por quê? Porque não estão aceitando o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus que veio à terra para andar no meio dos homens. Eles é quem estão blasfemando. Então é notório isso, irmãos. Quando você começa a fazer uma grande obra, as pessoas se levantam contra você. Então aqui está a prova cabal que Cristo acabou de fazer uma obra excelente. Mas em vez dos homens verem isso, eles preferem repudiá-lo. Eles preferem negá-lo e sonegar a verdade. Então o que eu vejo aqui
é algo sério. Agora, a primeira coisa que eu aprendo aqui é o porquê eles insistiram exatamente em criticar o Senhor. O porquê eles insistiram em se levantar contra o Senhor. A resposta é simples. O verso de número 1, 2, 3 e 4 diz assim: e eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas o verso 4 diz: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: por que pensais mal em vosso coração? A primeira coisa que eu aprendo aqui é que eles insistiram em criticar o Senhor, mesmo vendo o nosso Senhor perdoar, levantar a moral daquele homem, ajeitar aquele homem, se preocupar com aquele homem. Eu aprendo aqui uma verdade, é que eles criticaram Jesus porque tinham um conhecimento limitado da pessoa de Jesus. Há pessoas que criticam Jesus porque vê ele como um homem histórico, vê ele como um homem normal. Há pessoas que não aceitam esse Jesus porque visualizam ele muito limitado. Há pessoas que não recebem o seu milagre porque limitam Jesus. Há pessoas que já não receberam a promessa que ele fez, aquilo que ele disse, porque usa sempre, talvez ele faça. Será que acontece? Usa sempre essa expressão, porque colocam Deus dentro de uma caixinha, colocam a pessoa de Jesus dentro do seu raquítico pensamento. É o caso desses religiosos. E o pior de tudo é que essas pessoas que limitaram o conhecimento da pessoa de Jesus estão dentro das sinagogas, estão dentro da igreja, limitando Jesus, a pessoa de Jesus, esquecendo que ele é Deus, esqueceram que ele faz todas as coisas, esqueceram que todo o poder está na sua mão. E se Mateus diz que todo o poder é dado a ele, logo não sobrou nada para o diabo. É importante eu e você entender, porque esses homens que estão criticando Jesus não notaram que Jesus viu duas coisas aqui. Primeiro, Jesus viu a fé daqueles 4 homens determinados a levar aquele homem para ser curado. Jesus viu o pensamento deles e possivelmente eles diziam: o que a gente pode fazer é levar, curar nós não pode, mas Jesus pode. Curar eu e você não tem possibilidade, mas esse Jesus tem. A gente vai fazer de tudo para entrar, e a gente entra, só que a determinação da cura só pertence a ele. Era esse pensamento que corroía dentro do coração daqueles homens. E o outro pensamento que Jesus via era o pensamento da crítica daqueles religiosos, daqueles fiscais de plantão, daqueles que queriam ver só erros, daqueles que vão para a igreja só ver erros, daqueles que analisam só simplesmente o erro dos irmãos. Eles estão cheios, meu irmão. Na sua igreja tem, na minha tem, em todas as igrejas que habitam no mundo, que existe aqui, esses críticos estão de plantão. Eles estão olhando o erro do pastor, estão querendo olhar o erro da congregação, olha o erro do porteiro, olha o erro das dirigentes do círculo de oração. Eles visualizam sempre o erro, mas eles não veem a qualidade. Só que eles se esquecem de uma coisa, é que meu Jesus está vendo. Vê a fé dos 4 homens que levaram aquele homem para ser curado, e vê a crítica no coração daqueles que vão criticar. Eu louvo a Deus que ele está vendo. Eu louvo a Deus que ele é poderoso. Eu louvo a Deus que enquanto eles limitam a pessoa de Jesus, eu vejo ele como uma pessoa ilimitada, poderosa,
Ninguém pode limitar o poder do meu Deus. Ninguém pode exatamente fazer uma forma e colocar Jesus dentro. Outrora ele é um carpinteiro, outrora um grande pescador, outrora o dono, o que domina a tempestade. Outrora Jesus é psicólogo curando o endemoniado. Outrora Jesus é um ginecologista ajeitando a impureza de uma mulher que sofrera 12 anos. Outrora o evangelho apresenta ele como um coveiro. Outrora como aquele que ressuscita. Outrora alguém escreve sobre ele dizendo que ele é também um pediatra. Ele vai visitar Talita e dar vida a ela. E além de tudo, uma vez ele repreendeu os discípulos dizendo: deixai vir as criancinhas a mim, porque delas pertence o reino dos céus. Então o meu Jesus é ilimitado. Então religião só vai limitar o Senhor. É o caso desses mestres, desses fariseus, desses escribas que estão aqui limitando a pessoa de Jesus. Outra coisa que eu aprendo aqui é que se eles limitaram a pessoa de Jesus, também vão limitar o poder de Jesus. Eles limitaram o poder de Jesus. O pensamento deles era que Jesus poderia animar aquele homem, poderia curá-lo dando uma palavra psicológica para ele se sentir bem. Agora, perdoar pecado, não. Agora, levantar ele daquela cadeira, não. Então esses homens estão limitando o poder de Deus. Oh, meu irmão, quantas pessoas já não acreditam mais no poder do Senhor? Quantas pessoas estão nas nossas tribunas? Estão exatamente nos nossos cultos? Estão dentro das nossas igrejas? Que não acredita mais no sobrenatural de Deus? Que não acredita que Jesus pode a qualquer momento lhe levantar alguém, e também levantando esse alguém, dar a ele autoridade para ele, digamos assim, fazer prodígios e maravilhas. O poder do Senhor não está meramente relacionado à minha pequenez, irmãos. Ele é muito maior. Então esses homens aqui, eles estão limitando o poder do Senhor. Veja o verso de número 6. Ora, Jesus diz: para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Verso 7. Levantando-se, foi para a sua casa. Jesus mostrou a ele que Jesus tanto pregava aos ouvidos como aos olhos. Jesus disse a eles que não tentem limitar o meu poder. Meu poder não está baseado na tua religião. Jesus disse a ele: meu poder não está baseado naquilo que você viu ou leu. Nós temos essa ideia. Quando a gente entra numa área teológica, quando a gente entra numa escola de filosofia, a gente tem essa ideia caída de tentar exatamente limitar o poder de Deus. Deus é muito maior do que eu e você imagina. É por isso que Jesus apanhou esses homens, os escribas e fariseus, com a própria corda deles da teologia. Por quê? Porque eles entendiam que o perdão sempre precede a cura, e que a cura é uma evidência do perdão. Então eles entendiam o seguinte: é que se a cura acontecer, existe o perdão. Eles entendiam o seguinte: é que se aquela pessoa que estava doente fosse exatamente curada, é sinal que Deus perdoou o seu pecado. Então por isso que Jesus usa essa expressão: primeiro perdoa, depois exatamente cura, para pegar eles na sua própria teologia. O pensamento deles era esse: é que se a pessoa estivesse doente, um mal eles tinham feito, mas se ficasse curada, aquele mal foi perdoado. Então Jesus pega eles exatamente nesse padrão.
Então o que é que acontece? É que a cura do paralítico foi exatamente notória e também era irrefutável. Eles não tinham exatamente possibilidade de criticar o Senhor mais. Eles não tinham. Por que, Zé Paulo? Porque a teologia deles pregava dessa forma. Então a cura aconteceu, e se aconteceu, o paralítico levantou-se. Então eles não tinham como exatamente refutar o poder do Senhor. Então, se aconteceu o milagre, aconteceu também o perdão. Então a máscara deles cai. A limitação deles referente ao Senhor foi desmascarada. Jesus agora mostra a eles que o pensamento deles estava errado. Jesus agora mostra aos críticos de plantão que a única coisa que eles só sabem fazer é criticar. A única coisa que eles sabem fazer é falar. Mas Jesus também mostra a eles que a crítica deles é errada. É preciso hoje eu e você entender, meu irmão, parar de criticar as coisas de Deus. Nós, eu digo nós, seres humanos, me incluo também nisso, temos a tendência de só criticar as pessoas, de só falar das pessoas, de só apontar as pessoas. Mas o que eu acho lindo aqui é que a cura é evidente e também foi perante a multidão. Logo, a máscara dos falsos religiosos ou dos religiosos caíram. Então agora, apontar o mestre é fácil. Difícil agora é negar a evidência do milagre. Apontar e falar mal, bateu no outro foi muito fácil. Mas agora negar a veracidade do milagre é muito difícil. O que é que acontece aqui? É que esse estupendo milagre aqui produz alguns resultados profundos e poderosos. Primeira coisa que acontece aqui é que ele, Jesus, calou a boca dos críticos. Esse tema que eu coloquei aí foi, na época Jesus calou a boca dos críticos. Porque o verso 9, o que é que o texto diz? É que Jesus passando adiante dali, viu sentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse, segue-me. Então, esse Mateus possivelmente soube do estupendo milagre. E o que acontece? É que acreditou poderosamente por conta do milagre. Mas o verso 6 diz assim, ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta-te e toma a tua cama e anda. E o texto diz, levantando-se, foi para a sua casa. Você não vai ver eles falarem mais aqui. Você não vai ver ninguém se levantar aqui. Você não vai ver esses críticos de plantão dizer que foi mentira. O que eu acho lindo é que Jesus cala a boca de críticos, viu? Eu quero dar um recado aqui a você que é criticado por alguns. Jesus vai calar a boca de muitos. Vai mostrar a você que ele é com você. Jesus também continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esses críticos aqui tiveram que se calar. Jesus silenciou a objeção capciosa dos escribas. Jesus silenciou eles. Jesus calou eles. Jesus deixou eles, como diz aqui no Nordeste, pianinho. Ninguém pode interpor ou estar na frente de Jesus, irmãos, criticá-lo e achar que vai se dar bem. É importante a gente entender isso. É quem se levanta contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus, contra a obra de Deus, está se levantando contra Deus. E corre o risco de ficar caladinho, de ficar pianinho. Porque, saibamos nós, irmãos, é que Jesus e a igreja prevalece.
Os críticos caem, Jesus prevalece. Os críticos saem de cena, Jesus prevalece. Os críticos murcham, a obra prevalece. Os que criticam têm a tendência de deixar. Tem a tendência não, sai fora. Jesus continua. Então é isso que eu aprendo aqui. Então a voz dos críticos emudrece diante do poder de Jesus para perdoar e curar. É por isso que se termina dizendo aqui que Jesus calou e o poder de Jesus permaneceu, curando e perdoando. Outro ponto que eu vejo aqui é que além de ele calar os críticos, diz o texto aqui, que ele promoveu glórias a Deus. Note o verso 8 que diz: e a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus. Quando vemos esse texto, aparentemente achamos que Jesus está humilhando aqueles homens, porque ele gosta de humilhar crítico. Não, meu irmão. Ele mostrou que veio de Deus, que faz a vontade de Deus e está para agradar Deus como homem. Mostrando a mim e a você que tudo aquilo que você faz, mesmo que humilhe os críticos, traz glórias ao Senhor, traz glórias a Deus. É por isso que o texto vai mostrar que ele promove glória. A multidão, Deus foi glorificado por esse milagre. Quando a obra de Deus são feitas na terra, o nome dele é glorificado no céu. Então não tenha medo de pregar a verdade. Não tenha medo de continuar falando a verdade. Não tenha medo de ser criticado por conta da verdade apregoada. Martinho Lutero, ele disse que a paz com todos, se possível, mas a verdade sempre. A verdade do Senhor converte quem ouve e quem está dizendo. A verdade do Senhor me converte que falo e converte quem está ouvindo. É por isso que Paulo deu um recado a Timóteo: persiste em ler, lendo tu, tanto salvará a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Ouvir abobrinha, irmãos, é cair exatamente no caminho da heresia. Mas ouvir a verdade é se conscientizar que a glória pertence a Deus, o poder pertence a Deus. Então, nesse milagre espantoso, Jesus cala os críticos, glorifica a Deus. E o terceiro ponto ainda que eu encontro aqui é que ele produz temor nas multidões. Note que o texto diz aqui no verso 8 ainda, do capítulo 9. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. A multidão está agora exatamente com temor. A palavra temor aqui não é medo. A palavra temor aqui é respeito, é admiração, porque Deus fez questão de revelar, de mostrar, de mandar, de enviar, de vir fazer grandes milagres, poderosos milagres perante os homens. Você é um milagre da parte do Senhor. Eu sou um milagre. Somos um milagre nas mãos do Senhor. Então não tem para que eu e você, meus irmãos, esperar mais coisas. Quer ver um milagre? Olhe para você. Deus transformou exatamente a nossa vida. Então o que eu vejo aqui é que ele produz nas multidões temor. Porque o texto diz: quando os pecadores são perdoados, os enfermos são curados, isso produz temor nos corações. Quando sabemos que o pior vil pecador se arrepende, é transformado, perdoado os pecados. Quando nós vemos alguém na beira da morte, e de uma hora para outra é curado, ao ponto dos médicos ficarem espantados, vem no nosso coração temor perante Deus. Deus é muito poderoso. O que eu vejo aqui nessa multidão atemorizada é uma multidão que está maravilhada com os feitos do Senhor. Hoje a igreja tem perdido esse temor. Mas não é porque a igreja tem perdido esse temor que você também deve temer. Você precisa continuar
temendo ao Senhor. E eu finalizo essa exposição mostrando o quarto ponto ainda que eu aprendo aqui nesse texto. É que esse milagre também, além de calar os críticos, além exatamente de promover glória para o Senhor, além de produzir temor às multidões, ele também trouxe alegria para esta família. Note que o verso 7 diz assim: e levantando-se, foi para a sua casa. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que esse homem aqui, que fora motivo de sofrimento em seu lar, ele era paralítico. A família possivelmente não tinha tanta da condição, ao ponto de nenhum familiar estar aqui. E há uma hipótese também que a família via ele como um peso. E por a família ver ele como um peso, criou no seu coração desânimo. E além de desânimo, ele estava pior do que um lixo, porque Jesus teve de levantar a moral do mesmo, chamando de filho. Mas promoveu alegria. A ordem de Jesus é categórica: vai para a tua casa, vai para os teus. Esse homem que fora motivo de sofrimento, agora vai ser motivo de alegria. Agora volta para a sua casa não mais acamado, mas curado. Esse homem não volta para casa desanimado, mas restaurado. Esse homem não só volta curado e restaurado, mas volta para casa também perdoado. Esse homem não só volta para casa curado, restaurado, perdoado, mas também vai para casa salvo. Ele vai para casa salvo. Ele vai para casa transformado. Ele vai para casa curado. Então isso era motivo, isso foi e é até hoje motivo de alegria. Eu não duvido em nenhum momento que Deus pode fazer um com os seus. O Jesus que calou os críticos no passado tem poder para calar eles hoje. E o que eu acho mais lindo ainda nesse ponto, e eu finalizo, usando as palavras de Charles Spurgeon, é: a restauração de um homem pela graça é mais comemorada em sua própria casa. Nós aprendemos aqui que aquele homem que fora motivo de peso e de tristeza para a família, hoje volta trazendo consigo alegria para a família. Eu finalizo aqui essa exposição esse dia, dessa tarde maravilhosa, lhe dizendo que o nosso Jesus é o único que pode calar a boca dos críticos, que diz que você não é nada, que você não pode, que você não vai conseguir. Você vai conseguir. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.